Então, vamos agora passar o tempo para a nossa querida Juju. O Juju é o artístico, né? O artista Juju, né? Que ela vai falar sobre um tema bem interessante nesse minuto de sabedoria. Tenta Bem, ser amiga. obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Então, nosso tema foi bem legal. E vai falar sobre uma coisa que revolucionou, assim, que ajuda muitas, é sobre nós, para nós mulheres, né? E tem sobre gravidez. E o tema que foi me dado foi assim, quem foi que fez a primeira cesariana, né? Como foi? E como foi que surgiu isso, né? Então, a primeira que eu vi foi em 1337. Uau! A primeira cesariana, bem sucedida, em que a mãe e o filho sobreviveram, foi realizada em 1337, em Praga, na República Tcheca. O procedimento foi feito por um médico, sem anestesia, sem esterilizar, sem nada. E cadê? Ah, Nossa, você imagina sem anestesia? Nossa, imagina, cortar a barriga sem anestesia. mas deu horror, né? Deve ser uma dor danada. E tanto que fala assim, a primeira cesariana bem-sucedida foi a rainha Beatrice de Beauvoir, entrou em trabalho de parto aos 17 anos de idade, e a dor era tanta que ela desmaiou, né? E as parteiras acreditavam que ela estava morta, então os médicos fizeram um corte na barriga, porque naquela época não se podia enterrar as grávidas com bebê se elas morressem, né? Porque antigamente só tinha as parteiras que faziam os partos, não tinha esse negócio de ir para o hospital. Então, para poder enterrar elas, eles tinham que abrir a barriga e tirar os bebês. Aí sim eles enterravam. Mas fora isso, eles não faziam nada. A mulher morria com o bebê, mas eles não faziam nenhum procedimento. E aí, com essa menina, essa Beatriz, a parteira acreditavam que ela estava morta. Então, o médico veio, cortou a barriga dela e tirou, e depois ela acordou, morrendo de dor. E foi assim. E também ela sobreviveu bem, e o bebê também. E tem um primeiro, tem um outro também. ah, o primeiro registro de cesariana na qual tenha sobrevivido mãe e filho tem datado de 1500 na Suíça, foi realizado por um castrador de porcos. Ele castrava porcos e ele fez essa cesariana na própria esposa dele. Nossa Senhora. E tinham 11 parteiras lá, tipo assim, elas não queriam chegar por quando ninguém conseguia fazer o parto dela. Então, duas se proporam, que quando ele falou que ele ia abrir, falou assim, então a gente vai ficar. E todo mundo lá fora com medo. E quando elas ouviram o choro da criança, todas elas queriam entrar. Ele falou assim que não, agora vocês não vão entrar, só depois. E aí, depois que ele tirou o bebê de uma vez só. Ele nem fez aquela coisa assim, ele puxou de uma vez, mas não danificou nenhum órgão dela. E depois disso, ela ainda teve ah, mais Nossa, 5 filhos depois disso. Mas foram normais os outros, não foram mais cesárea, foi só esse. E ele costurou igual ele fazia com os porcos, fechou Nossa direitinho Senhora. e foi tudo certo. E a pessoa a dor? Acho que a pessoa desmaiava de dor, né? Eu morria. Nossa, mãe. E depois disso, né, foram tendo. Aí sim, as pessoas foram se aperfeiçoando, estudando, e aí foram tendo as técnicas para ter a cesariana. Mas antigamente todas as mulheres pariam normal. Nossa Senhora. Quer que eu mostre o vídeo? Sim, por favor. Qual foi a primeira cesariana da história? A primeira cesariana registrada ocorreu no ano de 1500, realizada por um homem simples em sua própria esposa. Antes da invenção da cesárea, todas as mulheres davam à luz por meio de parto normal. Ocorriam complicações durante o parto e, como não havia técnicas para extrair o bebê, a morte da mãe, do filho ou de ambos era uma possibilidade. Alguns consideram um mito o fato de o nome cesariana ter se originado da forma como o imperador Júlio César teria nascido, pois, de acordo com uma lei existente na Roma antiga,
Esse tipo de operação só era realizado após a morte da mãe, com o objetivo de salvar o feto. No caso de Júlio César, sua mãe, Aurélia, sobreviveu ao parto e teve mais 5 filhos depois dele. Os bebês que sobreviviam após serem retirados do útero de uma mãe falecida eram chamados de cesões, ou césares, originando o nome desse tipo de parto. O primeiro parto cesáreo registrado ocorreu em 1500, em Sigerschaffen, uma pequena cidade suíça, realizado por um homem chamado Jacob Nufer, em sua própria esposa. Jacob era um homem simples, acostumado a castrar porcas, e ao presenciar o sofrimento de sua esposa durante o parto, decidiu, com a ajuda de outras 2 parteiras, realizar o procedimento por meio de uma incisão no abdômen da parturiente. Após a extração do bebê, Jacob fechou o corte, assim como fazia com as porcas que castrava. A mãe se recuperou bem e o bebê teve um desenvolvimento normal. Após esse evento, a esposa de Jacob deu à luz a mais 5 bebês, todos por parto normal. Somente no século XVIII é que esse tipo de parto se tornou uma prática obstétrica, mas era realizado apenas em casos muito especiais, devido à alta taxa de mortalidade materna. Atualmente, a cesárea foi aprimorada e se tornou mais segura tanto para a mãe quanto para o bebê, sendo realizada por médicos quando há risco de vida para a mãe ou para a criança. Curta e siga para mais vídeos como este. Muito interessante, né? Interessante. Gostaram, meninas? Demasiado interesante. Sim. Cesárea que vem Nossa. do nome de É César. porque, Lígia, a minha mãe é do sítio, né? E antigamente era muito comum castrar os porcos e também as porcas, porque aí engordava mais rápido. Nossa, É, E incrível. você imagina. Aí ele usou a técnica que ele fazia nas porcas e disse, bom, se eu faço dar certo lá, vai dar certo aqui também, né? Nossa, mãe, que incrível. Qué bueno Nossa, todo o ha que cambiado. aconteceu com o olho, minha amiga? O meu, É, eu tô com alguma coisa no meu olho que tem 2 dias já que tá assim, vermelho. não é conjuntivite, não? Eu não sei, de costa, parece que tem areia dentro do meu olho, tá horrível. Não, não põe a mão. Compra água boricada na farmácia e lava. Tem que ir no dermatólogo. Ou lava com água gelada. Lava com água gelada e enxuga com um paninho limpo. Não põe a mão, não. Eu tô botando colírio para ver se alivia. Mas põe água gelada. Queremos Então, agradecer esse minuto de sabedoria que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham passado a mensagem para vocês. Muito bom, muito bom. A gente sempre aprende alguma coisa muito sabedoria. Eu nunca imaginei que cesárea vinha do nome de César, de Júlio César. César. E deu o nome de Do cesárea. filho da Olha, nós princesa. estamos ficando bem, nossa, nós estamos aprendendo muito nesse minuto de sabedoria, né? Eu acho que nem os médicos sabem. Nem os médicos sabem, exatamente. Muito interessante. Obrigada, Ju. Nada, obrigada a você pelo Obrigada, convite. obrigada pelo seu tempo de compartilhar esta mensagem do Minuto de Sabedoria, que é sobre cesárea. Agora a gente sabe por que falo cesárea. E Uhum. eu nunca imaginei que começou no século 1300. Uhum. 1300, né? Olha aí. Imagina o sofrimento e a dor que as mulheres passavam, coitadas, né? E muitas morriam, né? Tanto elas como os Porque bebês. morriam de hemorragia, né, Ju? Uhum. Quando cortavam elas, eles não tinham também os antibióticos, não tinham As técnicas, nada, né? técnicas Nada. anti-inflamatório e também não tinham Nada. higiene também, higiene das É. coisas, né? Tudo isso realmente, mas foi muito bom aprender sobre a cesárea. Obrigada, Juju. Obrigada. Nada. Nós sempre saímos mais, sabe, com mais conhecimento desse minuto de sabedoria.